Há uns dias atrás eu li uma matéria no Universo HQ que listava as 15 coisas que ninguém aguenta mais nos gibis de super-heróis. E eu achei interessante essa matéria. Ela foi publicada no dia 10 de janeiro desse ano e foi escrita por Marcelo Naranjo. Então eu vou pegar essa matéria aqui como base e vou fazer uns comentários em cima de cada tópico que ele enumerou. E o que eu pretendo fazer também é fazer 2 vídeos, porque eu acho que vai ficar longo esse vídeo aqui, então eu vou dividir. Essa aqui vai ser a primeira parte. Então vamos começar, eu vou pegar o primeiro tópico agora. O primeiro tópico que eu vou citar aqui são as sagas que vão mudar tudo para sempre, novamente, outra vez, e entre parênteses, que só servem para relançarem todas as revistas a partir do número 1. Ele fez até aqui uma brincadeira, e isso aí é um tanto quanto óbvio. Essas sagas que vêm se revezando uma atrás da outra desde mais ou menos o final da Guerra Civil na Marvel são completamente irritantes e dispensáveis. Todo leitor de quadrinhos de super-heróis sabe disso. Antigamente, quando as sagas eram algo novo, na década de 80, quando a Marvel fez a primeira Guerra Secretas, se eu não me engano em 1984, o evento foi mais feito para vender bonecos do que para alavancar as vendas, e naquela época era algo novo. Na década de 80 ainda, se você contar, foram poucas sagas que saíram, foram poucas histórias que envolviam vários títulos ao mesmo tempo. Eles foram ampliando cada vez mais isso. Enquanto mais eles insistiram nisso, as sagas ficaram cada vez maiores e mais dispendiosas. Você tinha que comprar cada vez mais títulos para acompanhar, e elas se espalhavam por todos os títulos da editora, o que era uma coisa ruim de fazer. Eu não acredito que ninguém tinha intenção de comprar tudo mesmo. Era só para envolver o leitor e obrigar ele a consumir mais. E você tinha naquela época as sagas como a própria Crise nas Infinitas Terras. Eu sempre costumo pensar que quando fizeram a Crise nas Infinitas Terras, parece que alguém estipulou, alguém colocou uma lei dentro da DC de que toda a saga que fosse feita após Crise tinha que ter a ver com alguma coisa de viagem temporal, com multiterras e multi-universos e todo esse tipo de coisa chata, inverossímil até mesmo para as histórias em quadrinhos. E isso que eu estou falando de uma época em que as editoras não colocavam tantas sagas assim, uma atrás da outra, como elas fazem hoje em dia. Você tinha no máximo umas 2 ou 3 sagas por década. Não era a bandalheira que é hoje em dia. E o que aconteceu de verdade é que quando acabou a primeira Guerra Civil, que foi escrita pelo Mark Millar, a Marvel teve um aumento bom nas vendas dela. E o pessoal ficou empolgado pensando, vamos fazer uma saga atrás da outra agora, vamos usar isso como meio para atrair o leitor e prender ele. Acabou sendo um tiro no pé, porque ela fez uma saga atrás da outra. Teve aquela Reinado Sombrio, o Cerco, teve sagas completamente podres como aquela do Ultron, a Era de Ultron, X-Men vs Vingadores, que foi um caça-níquel ridículo. E é aquela coisa que o próprio Mark Millar, que mesmo que ele não tenha muita moral para falar sobre esse tipo de coisa, ele chegou a dizer que se você faz mega sagas o tempo inteiro, elas deixam de ter graça, elas perdem o efeito de impressionar o leitor e se tornam coisas banais. Não é que mega sagas não possam ser uma coisa boa, uma coisa interessante, mas você tem que planejar bem e de uma forma que não atrapalhe as equipes criativas de cada título, porque essa é outra coisa terrível. Ninguém pensa nisso porque a gente raciocina do ponto de vista do leitor, mas para o escritor é uma facada nas costas que a editora dá nele, porque ele tem que alterar tudo para poder se adequar
ao surgimento da saga, que muitas vezes acontece no meio de uma série que ele está escrevendo e ele tem que se virar para poder resolver isso. O próximo tópico é mudanças malucas no status quo dos personagens. E ele colocou em parêntese: Capitão América é da Hydra. Ah tá, então. E tem gente que leva a sério. Entre parênteses ele fez essa brincadeira. Essa é outra coisa que é simplesmente detestável nos quadrinhos de hoje em dia. Essa coisa de você mexer na origem do personagem, de você colocar algo dentro da cronologia dele. É algo que tem que ser feito com cuidado, porque aquilo ali vai ficar de um jeito ou de outro, mesmo que a editora desconsidere. A história ruim não vai desaparecer só porque ela não está dentro do universo canônico do personagem, como costumam dizer. E hoje em dia é uma coisa absurda, porque as editoras têm uma política de royalties. Elas impedem o escritor ou artista de criar algo, porque se ele criar algo, ela vai ter que pagar direitos a ele. Então ela não vai querer que ela crie um personagem novo, por exemplo, os Vingadores, e ela tem que usar o personagem pagando direitos a um artista. Se ela for fazer o personagem numa versão para os filmes, e isso engessa completamente a parte criativa dos artistas. Quem escreve os personagens tem que lidar com essa questão de praticamente ter elementos randômicos para ter que administrar. Você pega um cara que vai escrever o Homem-Aranha, por exemplo. O sujeito tem a mesma quantidade de vilões para escrever desde a década de 60 para cá, praticamente, porque os leitores preferem ler histórias com personagens mais clássicos. Tem o mesmo elenco de ajudantes ali, ou de pessoas em volta do personagem principal. E muitas vezes, quando eles escrevem alguma história, eles colocam o personagem sempre na mesma situação. Você imagina, por exemplo, que o próprio Mareno vai passar por qualquer outra situação diferente do que se balançar na cidade de Nova York, ver alguma cena de crime, sair em perseguição e lutar. Ou vai encontrar um vilão destruindo alguma coisa no meio da rua e vai tentar impedir o cara, ou assaltando um banco. E esse tipo de coisa gera o mesmo tipo de situação chata e repetitiva que força você a ler histórias que não contribuem com nada. Você só está consumindo a mesma coisa, escrita por equipes criativas diferentes, mas não tem nada de válido naquilo ali, não tem nada que faça você pensar que valeu o dinheiro investido. Sendo assim, o que a gente vê hoje em dia são os escritores como Robert Kirkman, como Jason Aaron também, o Mark Waid, ou o próprio Bendis, quando estava ainda na Marvel, tendo que se virar, inventando todo tipo de coisa estúpida, todo tipo de retcon imbecil para poder tentar incluir alguma coisa. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, eles acabaram de anunciar que incluíram uma personagem antiga nos Vingadores, que ela vai fazer parte da cronologia dos Vingadores, ou de alguma forma, não sei se isso é em outra linha temporal ou se é válido mesmo dentro da própria linha da Marvel, que funciona como uma retcon. Aquela personagem nunca esteve lá e eles vão passar a incluir ela como se ela tivesse feito parte realmente da equipe original. Esse tipo de coisa é detestável, é muito ruim para as histórias em quadrinhos, porque elas mudam na prática sem sair do lugar, elas mudam sem mudar nada. E esse acaba sendo um dos fatores que mais contribuem para gerar essa sensação de tédio que o leitor de quadrinhos de super-herói tem, tanto na Marvel como na DC. Outro ponto destacado que são os super-heróis se encontram, brigam entre si, ficam amiguinhos e enfrentam o vilão. E ele colocou entre parênteses, sério, de novo. Isso aí é uma coisa que, do meu ponto de vista, é mais fácil de ser resolvido.
porque não passa de uma muleta de roteiro bem estúpida. Vários roteiristas que têm habilidade, que estão trabalhando dentro do mercado em títulos regulares e ficam até um bom tempo escrevendo, podem facilmente evitar esse tipo de recurso batido. E muitos deles não fazem isso simplesmente porque não querem. E acabam caindo nessa besteira de colocar essa velha trama do personagem contra o outro e tem que brigar obrigatoriamente para depois entenderem que na verdade eles estão do mesmo lado. Isso é uma baboseira ridícula que já está manjada até, eu acho que pro leitor novo de quadrinhos. Ele pega esse tipo de coisa facilmente, até porque hoje em dia com internet ele vai ouvir a opinião de outros leitores e alguém vai acabar ressaltando esse tipo de coisa, e cada vez menos esse tipo de truque vai surtindo menos efeito. A questão nesse tópico aí de verdade é que o roteirista ele tem que entender a função do personagem e roteirizar de acordo com a função dele, ao invés de ficar tentando gerar esse tipo de evento artificial. O próximo tópico é tentar achar lógica na cronologia dos X-Men. Ninguém se importa mais, na verdade. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu li bastante X-Men na década de 90 porque o meu irmão lê quadrinhos também. Ele é mais velho do que eu e comprava bastante X-Men naquela época, vários títulos da Abril, porque era barato, então ele comprava de tudo. E já naquela época era terrível ler X-Men, porque você via que vários escritores colocavam coisas dentro da história e depois abandonavam e você não sabia para onde aquilo tinha ido. A cronologia dos X-Men depois da fase dos anos 80 com Chris Claremont, sendo que ele ainda estava lá naquela fase que começou a ser escrito por Jim Lee, Scott Lobdell, entre outros roteiristas, Jim Valentino e outras equipes ali de desenhista também, que começou aquela fase terrível da década de 90, que é muito lembrada pela qualidade nos desenhos, mas o roteiro era péssimo. Já naquela época tudo era extremamente confuso. Imagina hoje em dia. Eu acho que se tem um quadrinho que, na verdade, como muita gente diz, não vale a pena você tentar entender, e eu desistiria de primeiro, são os X-Men. Porque se naquela época era confuso, imagina hoje em dia. Sabe, de todos os quadrinhos que eles tentaram mudar através de truques fajutos e colocando reviravoltas malucas dentro da história, os X-Men são os piores de todos dentro da Marvel. Eles são os campeões de apelação. E era realmente absurdo você ler quadrinhos já naquela época. Hoje em dia tá uma coisa completamente fora do normal. Eu desafio qualquer leitor de quadrinhos da Marvel que parou de ler X-Men há uns 5 anos que seja, nem precisa ser tanto tempo, pode ser uns 3 anos mais ou menos, que diga onde é que está o Ciclope agora, o que é que aconteceu com o Homem de Gelo, com o Wolverine, com o Fera, se eles estão vivos ou estão mortos, se eles mudaram ou sofreram algum tipo de segunda mutação. A verdade é que os X-Men, desde o começo da década de 90, eles viraram uma espécie de laboratório para todo tipo de ideia imbecil e todo tipo de subtrama medíocre que visava gerar impacto com histórias podres, cheias de furo que não se sustentavam de forma alguma. E isso piorou cada vez mais. A Marvel nunca teve intenção desde aquela época para cá de resolver isso, de colocar a história desses personagens nos eixos. O outro tópico que soou até engraçado foi Superman falando, entre aspas, foi o adversário mais forte que eu já... E depois ele colocou entre parênteses, o Super-Homem é o mais forte e ponto. Falando sobre aquela ideia do Super-Homem dizer sempre que este foi o oponente mais forte, mais poderoso que ele já enfrentou.
Isso aí também é outra coisa que poderia ser facilmente resolvida. O que acontece com o Super-Homem é que, pelo fato dele ser poderoso demais, ele sempre tem que arranjar algum tipo de ameaça à altura. E acabam repetindo demais esse recurso. É só você ver quantas vezes aparece algum alienígena forte o suficiente para bater no Super-Homem, que invade Metrópolis e começa a destruir tudo. Já fizeram isso um zilhão de vezes. O caso aqui é que eles deveriam ter mais cuidado nas histórias, pensar mais em algum tipo de recurso, algum tipo de elemento que pudesse oferecer ameaça para o Super-Homem. Por exemplo, alguém que tivesse um poder que não fosse forte de verdade, não fosse algo físico, mas que afetasse ele de alguma forma. E pensar em formas criativas de ameaça para o personagem. Realmente não é algo fácil idealizar esse tipo de coisa, mas quem roteiriza tem que procurar sempre buscar algo novo para não ficar preso nesse tipo de clichê. Outro fato que ele colocou na lista foi os dos quadrinhos de capa dura, muito ruins ou extremamente ruins, que ganham esse tipo de acabamento. Isso aí é um efeito desse tipo de coisa que o mercado de quadrinhos vem passando, que é a elitização. Isso aí, até certo ponto, é uma coisa que se resolve fácil, porque é só o leitor não consumir, não comprar. O leitor não tem obrigação nenhuma de comprar um quadrinho ruim, publicado como se fosse um quadrinho de luxo que merecesse realmente aquele acabamento. E é um tópico até certo ponto válido, por causa da forçação que as editoras têm em ficar tentando transformar tudo em quadrinho de luxo para tirar mais dinheiro do leitor. É logicamente um ponto bem interessante, mas isso aí depende muito mais da reação do leitor, da resposta que o leitor dá a isso, do que a tendência do mercado. Outro ponto que ele abordou foi soluções Deus Ex Machina. O casamento do Homem-Aranha não está legal na cronologia, é só matar a Tia May, entre parênteses, mais imortal do que o pessoal de Asgard. E então chama o vilão Mephisto. Pronto, todo mundo esqueceu tudo. Esse ponto aí que ele listou é bem importante, porque essa coisa de você apelar pro Deus Ex Machina, que é a ideia de você criar um conflito dentro da história e depois fazer uma resolução fácil, burra, e que gera um rombo, um buraco dentro da história, que estraga a lógica, a coesão natural, lógica do roteiro, e que isso expõe a falta de capacidade de muitos roteiristas. Existem roteiristas ali fracos dentro da Marvel e da DC, e também roteiristas de qualidade média e alta. Você vê, por exemplo, o Grant Morrison, ele apela muito para essa coisa do Deus Ex Machina. Se você pegar uma série como Crise Final, você vai ver que ele cria uma tensão, ele vai aumentando a importância dos eventos, vai gerando cada vez mais drama até o final. E quando chega no final da série, ele simplesmente coloca uma solução besta, fácil, rápida e completamente anticlimática. Aquela revista é um exemplo disso, porque ele não consegue convencer o leitor de que a ameaça é realmente palpável, de que ela vai deixar consequências, de que o tal vilão ou seja lá o que esteja provocando destruição e morte vai deixar consequências duradouras. É simplesmente alguém estala os dedos e pronto, resolve tudo e reverte o que foi feito. Isso aí é uma coisa ridícula e que acontece muito se você reparar, se você parar para prestar atenção bem na qualidade média dos roteiros de histórias em quadrinhos. Acontece muito isso, e que tem a ver com um melhor cuidado da parte do editorial. Os caras que trabalham lá como editores individuais de cada título deveriam dar um puxão de orelha, exigir mais dos escritores que prestassem atenção nesse tipo de detalhe. Mas esperando isso do modo como a
Algumas editoras como a Marvel, por exemplo, tá hoje em dia, eu acho que é esperar demais. A Marvel tá uma baderna completa interna dentro das redações dela e achar que alguém ali vai tentar colocar as coisas no eixo, consertar o que os roteiristas estão fazendo de besteira já é pedir demais. Isso é algo que não se resolve a longo prazo e que tem a ver com a decisão que vem de cima da editora, enquanto os caras lá que mandam, que fiscalizam a qualidade das histórias, não prestarem atenção nesse tipo de problema e tiverem empenhados em resolver, as histórias vão continuar saindo com a mesma falta de qualidade e também cheias de furo de roteiro, como é o caso dessa solução Deus Ex Machina. No próximo tópico ele colocou clones sem mais, quer dizer, dizendo não tem nada para se dizer sobre isso, clones são uma desgraça, é um recurso bem imbecil, bem fuleiro de roteiro e não tem nada para se dizer sobre isso. Eu não ando lendo muitas histórias de quadrinhos que apelem para essa ideia de clone porque eu não ando acompanhando os títulos tanto da Marvel como da DC regularmente, porque eles estão com a qualidade muito baixa e não sei se eles estão usando muito isso. Eu acho que não. Esse pessoal do Universo HQ, quando eles vão criticar alguma coisa, geralmente eles tomam muito por referência coisas da década de 90 e 80, apesar de que um ou outro cara ali dentro do Universo HQ está antenado com o que está acontecendo hoje, mas alguns deles já pararam de ler quadrinhos de super-herói e a referência deles para esse tipo de coisa geralmente é a maior de todas, que é a saga do clone. E realmente não tem muito o que se dizer sobre isso. É um recurso muito usado, já foi desgastado completamente, não tem como mais gerar nada interessante nos quadrinhos, a não ser que seja bem escrito de verdade. O próximo tópico é Pupilhos do Batman, e ele colocou entre parênteses outro, abre logo uma bate-escola. Bem, essa ideia do Batman ficar treinando um pupilo atrás do outro, um ajudante atrás do outro, é uma ideia... em primeiro lugar, eles nunca vão deixar de fazer isso, porque sempre vai ter o Robin nas histórias do Batman. Alguns desses personagens cresceram, outros viraram algum outro herói, como foi o caso do Asa Noturna. Um deles morreu, que todo mundo conhece essa história. E fica até ridículo você ver aqueles caras que tentam criar uma espécie de drama com o Batman, como se ele estivesse recusando, dizendo não, eu me recuso a treinar outro ajudante para que alguém ameace a vida dele, ou Coringa ou qualquer outro personagem venha a matar ele, e tentam fazer um drama em cima disso. A única vez em que isso colou de verdade foi no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O resto é baboseira repetitiva. Realmente eu não acho que eles deveriam acabar com esse personagem do Robin, mas eles deveriam dar uma função mais interessante para ele e tornar ele mais independente, como se ele fosse uma espécie de ajudante dele, mais um tipo de agente do Batman, que ele sempre requisitasse ele quando precisasse, do mesmo modo como ele faz com a Oráculo, que ele simplesmente contata ela de longe. Eu acho que deveria ser assim, não o Robin ficar o tempo inteiro na Batcaverna, sempre marcando presença ali. Isso acaba estragando em parte a própria figura do Batman, porque você tem um personagem soturno e escuro e do lado dele aparece um moleque todo colorido. Então eu não acho que é questão de excluir o personagem, é questão de dar uma função diferente para ele e deixar ele um tanto mais afastado do Batman, se vindo como um tipo de agente que é requisitado pelo Batman quando é necessário para resolver um crime ou adiantar alguma ação programada. Esse próximo tópico aqui envolve o Frank Miller, que é HQs novas do Frank Miller, entre parênteses, Batman Cavaleiro das Trevas só vale o primeiro, é hora de aceitar e dormir com isso. Todo mundo sabe que o Frank Miller ele não está mais escrevendo o que já chegou a escrever antigamente. Ele não consegue
escrever histórias tão boas e a parte de ele ter passado por problemas físicos não tem nada a ver com isso. Ele já vinha escrevendo histórias mais fracas desde a metade da década passada, mais ou menos. Mas uma coisa interessante para notar nisso é que tem muita gente que está tirando proveito dessa baixa, desse declínio na qualidade das histórias do Frank Miller para meter o pau nele. Esse pessoal deveria ter mais respeito com o Frank Miller pela contribuição óbvia que ele deu. E você pode destacar, por exemplo, o pessoal do Omelete, que sempre está disposto a arrebentar com o Frank Miller e criticar ele, chama ele de fascista, de ignorante, para desqualificar o Frank Miller e diminuir, às vezes, até as obras dele, citando assunto político que supostamente teria sido incluído dentro das histórias dele para influenciar os leitores, para levar um direcionamento em relação a isso, porque na verdade essa gente é contrária às ideias do Frank Miller e simplesmente querem atacar ele gratuitamente. Então é verdade que o Frank Miller não está mais roteirizando o que já roteirizou, mas isso não é motivo para destratar ele, não é motivo para diminuir a qualidade das histórias dele, e é uma coisa que simplesmente os leitores, como o Marcelo Naranjo sugeriu nessa matéria, simplesmente aceitar e procurar consumir somente alguma coisa boa dele, caso ele venha produzir algo bom daqui pra frente. O próximo é vilões controlando a armadura do Homem de Ferro. Coloca um antivírus nisso aí, Stark. Bem, eu li uma parte daquela saga A Guerra das Armaduras do Homem de Ferro na década de 80. Eles fizeram essa saga, se eu bem me lembro, não sei se foi o David Michelini que roteirizou essa história, e o M.D. Bright que desenhou. É uma saga boa e até a Panini poderia republicar ela inteira nos clássicos da Marvel, na biblioteca da Marvel. E eu não sei também, pelo mesmo motivo de X-Men, por estar mais afastado desses quadrinhos da Marvel, se eles usaram muito esse recurso. Devem ter usado até. E se você parar para pensar, um personagem feito o Homem de Ferro, não é difícil você imaginar ameaças, porque as ameaças podem vir tanto da parte dele ser um personagem que é um empresário, de um ser humano comum que não tem poderes, não tem como se defender de um ataque físico provocado por um vilão, e também pela parte do personagem, já que ele tem muitos recursos na armadura dele, mas é um personagem que luta sozinho. Então não ficaria difícil imaginar alguma coisa, é mais a limitação dos roteiristas mesmo. Aquele velho problema que vai gerar vários desses tópicos aí que foram abordados. É um problema de criatividade do roteirista, simplesmente. Se eles se esforçassem mais para pensar em histórias melhores, não ficariam apelando sempre para essa história de atacar a armadura ou tentar inutilizar ou controlar, colocar vírus nela. É simplesmente isso aí. Essa aqui é relativa ao Batman, a próxima, que é retcon do Batman. Entre parênteses, a famosa cena dos pais, de novo, de novo e de novo. Esse é outro ponto fácil de se resolver, que é aquela coisa, porque os escritores do Batman, todos eles reprisam a maldita cena em que os pais deles são assassinados. Essa cena já está completamente esvaziada de recurso dramático, porque ela já foi repetida tantas vezes que ninguém mais dá a mínima para isso. Ninguém mais se importa. Então eles simplesmente deveriam parar de usar essa cena. Não é questão nem sequer de você pegar e dizer, não, vamos mostrar ela de um ângulo diferente, com uma ideia diferente, sobre uma perspectiva de outra pessoa. Esse tipo de fuga fácil que os roteiristas têm, de tentar variar. Mas a verdade é que essa cena já está completamente esgotada, não tem como mais alguém fazer essa cena soar como nova. E simplesmente
é inútil, deveriam parar de usar isso nos quadrinhos do Batman. O próximo tópico é as piadas muito sem graça do Deadpool. O Deadpool é um personagem que eu conheço pouco. Eu cheguei a ler, como eu havia dito na época que eu lia muito X-Men, quando esse personagem inaugurou. Eu achava ele sem graça, não achava ele interessante o suficiente. Mas eu não tenho raiva do personagem. Eu acho que ele tem algum tipo de função ali na Marvel, desde que ele fique separado da cronologia, daquele tom em geral de seriedade que se coloca nas histórias normais, nas histórias da maioria dos personagens. Porque você tem que ter um certo cuidado para usar um personagem por causa essa ideia repetitiva, clichê que virou de quebrar a quarta parede desse personagem. Porque se você coloca um personagem desse ao lado de um personagem feito com Capitão América, numa trama séria, numa trama dramática, ele estraga num segundo. Ele tem a capacidade de destruir qualquer construção dramática em questão de segundos. Então, o problema desse personagem do Deadpool é ele ser colocado num contexto mais à parte. Ele pode interagir tranquilamente com outros personagens, como geralmente acontece. Os outros personagens aparecem muito na revista dele. E a questão é só saber o lugar dele. Não ficar tentando colocar ele em tudo só porque ele está fazendo sucesso no cinema, que ele vai ter uma certa função. Até porque fica meio ilógico também, meio inverossímil todos os personagens de história em quadrinhos não terem senso de humor e estarem sempre sérios e preocupados em resolver algum problema. Tem que ter algum tipo de personagem diferente mesmo, desde que eles saibam aplicar ele com cuidado, com inteligência, para ele não atrapalhar outros personagens. Eu particularmente não gosto do personagem do Deadpool, mas eu vi o filme dele no cinema e gostei. E não tenho nada contra o personagem, mas é aquilo que eu disse, ele tem que ser bem aplicado para funcionar. Bem, eu comentei 13 tópicos até agora. No próximo vídeo eu vou terminar de comentar os últimos 2 tópicos que faltam e vou fazer um comentário acerca do mercado em geral, sobre a ideia de o que o leitor tem que fazer para ler quadrinhos diferentes e não ficar somente preso a quadrinhos de super-heróis, que é necessário você olhar para outras editoras e outros países onde se faz quadrinho diferente para poder ter uma ideia do que consumir, não ficar restrito. E toda essa parte vai ficar para um segundo vídeo, que vai ter a continuação para esse primeiro vídeo que eu fiz agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a quem viu e valeu, até a próxima.